Meus irmãos, a paz do Senhor. Só a metade da igreja ouviu. Só os que vai morar no céu, a paz do Senhor. Oh, glória. Igreja que ora, igreja avivada. Igreja que busca, recebe. Amém? Quero agradecer o pastor por confiar. Novamente a gente está aqui nesse altar trazendo a palavra de Deus. Tenho muita consideração pelo senhor, um homem de Deus. Tem passado esses 7 anos na Ebenezer, tenho visto o caráter do irmão, viu? E o irmão para mim é um exemplo. Amém, meu irmão? Deus abençoe o irmão, os obreiros dessa casa, a igreja de Cristo. Queridos, quando o pastor me convidou, e sempre quando ele me convida, eu coloco a minha vida em oração. E eu estava falando com Deus esses dias atrás aí, Senhor, está chegando o dia de trazer a palavra para aqueles irmãos que estão em oração, Pai. E o Espírito Santo me tocava. E eu falava, Jesus, me dá uma palavra que vem de encontro à igreja. Que venha falar a necessidade da igreja. E o interessante é que Deus ele me levou lá para o livro de Apocalipse. E eu gostaria que os irmãos abrissem. Capítulo 3. Capítulo 3. E versículo 8 do livro de Apocalipse. Vamos ler somente o versículo 8. O interessante é que o livro de Apocalipse é o livro das revelações futuras. E essa revelação, ela vem para esta igreja essa noite. Amém? Quantos encontrou aí o capítulo 3, versículo 8? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Conheço as tuas obras, e diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Assenta aí glorificando. Não adianta chegar aqui e pegar um texto isolado. Precisamos compreender o contexto e o que aconteceu para o Senhor Jesus falar a esta igreja que diante dela colocou uma porta aberta. Os irmãos conhecem que essa passagem está relacionada às 7 igrejas da Ásia. E em cada igreja da Ásia o Senhor trouxe uma advertência, mas também trouxe uma palavra de conforto. E nós vamos entender, queridos, que João foi o último apóstolo a morrer. João tinha uma promessa de escrever o Apocalipse. A Bíblia diz que o imperador Domiciano fez de tudo para matar João. E não conseguindo tirar a vida de João, deporta João para a ilha de Patmos. E a Bíblia vai dizer que lá em Patmos, João tem uma grande revelação, tomada pelo Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que João, ele vê 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, João vai ver um parecido filho do homem. E aqui eu já pego uma passagem para falar para os irmãos. Que o mundo não vê Jesus. O mundo só vê Jesus através da igreja. O mundo não vai conhecer Jesus se a igreja não apresentar Jesus para o mundo. E o texto vai falar que João, ele olha para trás e ele vê um como filho do homem. E o Senhor Jesus manda João escrever. Escreve aí, João, as 7 igrejas que estão na Ásia.
E o texto vai dizer que ele começa escrevendo a igreja de Filadélfia, que é a igreja de Éfeso, perdão. E na igreja de Éfeso ele vai dar uma advertência, ele vai falar: olha, eu sei que vocês têm perseverado, e por causa do meu nome sofres. E o interessante é que no versículo de número 3 ele vai falar assim, ó: tendes perseverança por causa do meu nome, sofre, mas não desfalece. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Éfeso estava deixando o primeiro amor, pastor. A igreja não tinha desfalecido, mas o amor da igreja não estava no seu próximo. Nós estamos vivendo dias semelhantes, que o amor da igreja está vertical, está com Jesus, mas horizontal não está tendo. Éfeso gostava da igreja, amava a igreja, participava da igreja, das festividades da igreja, mas não amava o seu próximo. O texto vai falar que o Senhor vai dar uma advertência e falar: Éfeso, arrependa-te. Eu quero apresentar dentro desses 40 minutos essas 7 igrejas, para os irmãos entenderem as igrejas que estão vivendo os dias de hoje. Éfeso não evangelizava mais. Éfeso não ia mais atrás do próximo que estava afastado. Tinha amor com Jesus, mas não fazia a obra. Estar na igreja é muito bom, participar das festividades é melhor ainda, mas sair na batalha para poucos. Levantar da igreja é muito poucos que querem ir, missionário. E ele dá uma advertência a Éfeso. A igreja de Esmirnas, a Bíblia vai falar no capítulo de número 10, no versículo de número 10, ele vai falar: não temas as coisas que estão por sofrer. Escuta, o diabo vai lançar algum de vós na prisão, para ser provado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, darei a coroa da vida. Escreve aí a Esmirna, João, que eles vão sofrer perseguição, sim. O Senhor Jesus fala na sua palavra que aquele que quiser servir ao Senhor sofrerão perseguição. E ele vai falar: olha, por causa de ti o diabo vai lançar alguns na prisão, mas seja fiel até o fim, e eu darei a coroa da vida. Vocês sabem o que está para acontecer nas igrejas do dia de hoje? É alguns pastores ser presos por não aceitar muitas coisas que vão acontecer nos dias de hoje, que as leis estão aí no país. Quem consegue enxergar está vendo o mundo fechando o circo para a igreja, e muitos pastores vão sair algemados da casa de Deus por não aceitar certos casamentos. E o Senhor fala para João: vocês vão sofrer prisões, mas seja fiel até o fim, e herdarão a coroa da vida. A igreja de Pérgamos, ele traz uma palavra interessante. Versículo 13, ele fala assim: sei aonde habita e aonde estás o trono de Satanás, Pérgamos, contudo retém o meu nome e não negaste a fé em mim mesmo, nos dias de Antipas, que fiel testemunha em mim, foi morto. E ele fala: todavia tem algumas coisas contra ti,
Pérgamo, que segue as doutrinas de Balaão e que ensina Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel e lança a comer coisas contaminadas aos ídolos e pratica prostituição. Pérgamo estava vivendo uma igreja de fachada, uma igreja que aceitava qualquer doutrina, comia as coisas sacrificadas a ídolos. O pastor falou uma coisa interessante aqui, o Espírito Santo me moveu aqui de um lado para o outro, quando ele falou, tem casa de irmãos que tem coisas de ídolos. Ainda não se desapegaram das coisas do mundo. Pérgamo estava vivendo dias terríveis. A igreja de fachada não vai subir. Eu coloquei 7 dias de oração para falar esta igreja. Arrependa-te e entra na presença de Deus, porque o Senhor vai buscar uma noiva lavada, remida no sangue do Cordeiro. A doutrina de Balaão. Balaão estava tentando amaldiçoar o povo de Deus. Ainda que você seja perseguido pelo teu irmão, lança sobre ele a bênção. Ainda que esteja sendo perseguido, mas lance a bênção sobre o teu irmão. A igreja de Tiatira, eu vou ser rápido, eu não vou me deter em muitas igrejas, porque eu quero chegar nas 2 igrejas últimas. A igreja de Tiatira, ele fala, tenho porém contra ti, que toleras Jezabel, mulher, profetiza, que ensina os enganos aos servos e seduz a prostituição e a comer coisas sacrificadas. Os irmãos sabem quem era Jezabel. Jezabel, esposa de Acabe, entra em Samaria, trazendo os seus deuses, os seus ídolos, e Acabe permite que Jezabel entre em Samaria e coloca o trono de Satanás. E esta igreja estava aceitando Jezabel como profetisa. Antes de consultar o Senhor, estava consultando Jezabel. Deixa eu te falar uma coisa aqui. A melhor profecia é a palavra de Deus. Deixa de procurar profeta. Para de procurar profeta. Quando Deus quer falar, Ele fala. Usa o pastor, usa a irmã que vai louvar, igual a irmã estava louvando agora, e o Senhor falando comigo ao meu coração. Jezabel matava os profetas do Senhor. Procurava os endereços dos profetas para matar os profetas. Era a igreja de Pérgamo, de Tiatira, perdão. E olha só o texto. E ele fala assim, olha, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade. Mas ela não se arrependeu. E vocês sabem o que aconteceu com Jezabel. Jezabel foi morta pelos próprios cães de guarda dela. Estraçalhada. É como um pitbull que pega uma criança, um homem, e os próprios cães mataram Jezabel. Porque não se arrependeu. Eu estou falando dessa igreja. A igreja de Sardes, ele vai falar assim: seja vigilante, Sardes, confia o restante, para que não morra, pois eu tenho achado as tuas obras perfeitas diante de Deus. Eita Jesus!
A Sardes ele vai dar uma advertência para que eles permaneçam firmes e cuide do restante para que não morra. Sabe o que, que Deus está falando aqui, missionária? Cuida daquele que está doente. Cuida do teu irmão que está fraco. Abrace aquele que você chegou na tua casa pedindo ajuda, abrace ele. Conforte o coração aflito. Está falando a igreja, cuida dos mais fracos. Cuida dos mais humildes. Se você não tiver esse amor, aleluia. Vamos correr aqui. Ele fala: seja vigilante e confirme o restante para que não morra, pois eu tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra, pois, o que recebeu e ouviu. Olha só que interessante. Olha o que Deus vai fazer aqui nessa noite. Tem muito crente com os talentos enterrados. Deus chamou para a obra, mas está lá quietinho no banco, e a obra precisando, o talento enterrado. Ei, Deus está falando nessa noite: levanta do banco, vai fazer a obra, para que os irmãos não morram. Essa era a igreja que tinha diante dele uma obra perfeita. Mas ele está falando de alguns que tem, mas não oferece nada. O Senhor falou: de graça você recebe, de graça você passa. E esta igreja aqui é uma igreja que é conhecedora da palavra, pastor. É uma igreja que tem doutrina, que tem palavra, tem louvor, tem amor no coração. Pratique as boas obras. Exercite aquilo que Deus te deu. Vamos correr. A igreja de Sardes. Aí ele vai falar da igreja de Filadélfia. Foi o texto que nós lemos, que aqui eu vou me deter mais um pouquinho. Vamos pular esta igreja. Vamos lá para a igreja de Laodiceia. Laodiceia, ele diz assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Porque Jesus está falando para João pedir à igreja de Laodiceia abrir a porta? O texto é claro. Jesus está do lado de fora da igreja de Laodiceia, batendo na porta. Eu entendo aqui nessa passagem que a igreja de Laodiceia bateu a porta na cara de Jesus. Porque ele está na porta batendo: eis que estou à porta. Qual seria o motivo que Jesus ia falar para eles? Olha, aconselho que de mim compre ouros refinados no fogo, para que te enriqueça, vestes brancas para que vista, e não se manifeste a vergonha da nudez, e colírio para os seus olhos. Vamos se deter aqui. Laodiceia, pelo texto que nós lemos, estava cega, estava nua. Vocês observaram a leitura? Preste bem atenção: aconselho que de mim compre ouro refinado no fogo, para que te enriqueça, e vestes branca para que te vista, e não manifeste a vergonha da sua nudez.
Em outro texto ele vai falar assim: olha, sei que tu nem é morna e nem é quente, nem é fria e nem é quente. E porque não é fria e nem é quente, eu vou vomitar. Por que esta igreja recebe duras palavras de Jesus? Deixa eu explicar para a igreja. Laodiceia tinha igreja, uma cidade grande, abastecida por 2 rios de águas, uma era água quente, outra era água fria. Laodiceia vivia na morna, a água morna, nem era quente nem era fria, era morna. A cidade em si não tinha água própria, as águas desciam de outras cidades, de Colosso e de Herápolis. Chegava a água fria e água morna. Quando as águas se juntavam, ficava morna. Jesus estava falando para Laodiceia: precisa ter o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que aviva o crente. Deixa eu pegar um gancho aqui nesta palavra. Irmão, nos últimos dias, a igreja do Senhor do século 21 vai passar por uma peneira. Olha o que eu estou falando aqui. No primeiro dia da pandemia, Deus mandou eu falar à igreja da Ebenésia, lá na sede, acho que a missionária Leila lembra, que de lá não desceria ninguém ao sepulcro. Morreu um irmão lá do São Francisco e eu acho que outro daqui, né, pessoal? Lá na sede ninguém desceu. E eu quero falar a esta igreja esta noite como profeta do Senhor. A igreja Ebenésia, eu não vou dizer as outras igrejas de Planaltina de Goiás, vai passar por uma peneira. Sabe o que é que Jesus vai fazer nos últimos dias? Ele vai sacudir crente para ver quem é autêntico. Porque só vai permanecer, irmão Saulo, quem é fiel e tem o Espírito de Deus. Só vai permanecer nos últimos dias quem é fiel e tem o Espírito Santo. Laodiceia estava vivendo a igreja por si próprio, fecharam a porta na cara de Jesus. E Jesus está falando: eu aconselho Laodiceia que compre de mim ouro refinado no fogo. Laodiceia, a igreja rica, não ligava mais para Jesus. Deixa eu te falar uma coisa: o melhor tesouro é aquele que está lá. O melhor tesouro é no céu. O melhor tesouro é no céu. Laodiceia era motivo de escândalo. Quem já estudou aqui sobre essas 7 igrejas vai entender que Laodiceia era a igreja mundana. Mas Jesus está na porta batendo. Eis que estou à porta. Se alguém fechar a porta para mim, eu não volto mais na casa dele. Mas Jesus não. Jesus insiste em chamar Laodiceia para um concerto, porque o amor dele não é comparável com o meu. A Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. E ele fala: olha, e eu aconselho que compre vestes brancas, para que tampe a sua nudez, Laodiceia. Olha, e a nudez está falando aqui não é do corpo não, viu? Se você estudar, a nudez aqui não é do corpo não.
A nudez aqui é falta de Deus. Aí ele vai mais a fundo e fala assim: e colírio para os olhos, Laodiceia estava cega, não via a obra de Deus. O mundo tem cegado muito crente. Satanás, ele só enfeitou as coisas desde lá do Éden. Lá no Éden ele seduziu Eva pelos olhos, a cobiça dos olhos. Você é santo, os seus olhos é santo, sua boca é santo, você é santa, é templo, morada do Espírito. Na mesma boca que sai a palavra de Deus, não pode sair outra coisa. Os mesmos olhos que vai ver a glória de Deus, não pode cobiçar. Arabaxara canta labaxu. Ele diz ainda: olha, Laodiceia, eu te aconselho que compre colírio para os teus olhos, para que enxergue a obra de Deus. E ele fala mais ainda: eu repreendo e castigo quanto eu amo, e zelo, arrepende. Eis que estou à porta e bato, Laodiceia. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Eis que estou à porta. Abre a tua casa. Deixa eu pegar um gancho aqui nessa palavra ainda. Pastor, tem muitas pessoas que Jesus vem com ele até o portão da casa dele. Fica aqui, Jesus. Quando eu for para a igreja de novo, eu te chamo. Fica aqui, Senhor. Amanhã tem culto, aí eu passo no portão e te chamo. Lá na igreja nós glorifica, lá na igreja nós ora, lá na igreja nós fala em língua, mas quando está dentro de casa é outra pessoa. Orai sem cessar. Buscar enquanto se pode achar. Aleluia. Laodiceia estava vivendo a igreja de aparência. E Jesus está na porta. Abre, a Laodiceia, esta porta. Assim, porque morno e não és frio e nem é quente, eu vomitarei você, Laodiceia. Mas eu te digo, Laodiceia diz que é rica, estou enriquecendo, mas de nada tenho. Deixa eu te falar uma coisa: tu é pobre, cego e nu, miserável e nu. Aleluia, Jesus. Olha o que o Senhor está falando para Laodiceia. Igreja rica. Alguém pode aí lembrar de alguma igreja rica na terra hoje? Laodiceia está falando para Jesus: olha, eu sou rico e estou enriquecendo. Mas Jesus fala: tu és cega, miserável, pobre e nu. Miserável porque acabou a misericórdia de Laodiceia. Irmãos, se não tivermos misericórdia de alguém, porque estamos servindo a Deus, de que maneira você está servindo a Deus? Tem um hino que fala assim: você foi comprado, é um escolhido. Para baixar a canta. Vamos passar para outra igreja. Só finalizar aqui. Aí ele diz assim: Laodiceia, se tu abrir a porta, ao que vencer eu darei o direito de assentar comigo no trono do meu pai, Laodiceia. Eu venci, Laodiceia, e assentei com meu pai, e assim também vocês sentaram.
Mas Laodiceia precisava abrir a porta. Tem muita gente querendo entrar no céu, pastora, mas não quer abrir a porta. Tem muita gente querendo sentar do lado do mestre no dia da Santa Ceia, naquele grande dia, mas não quer abrir a porta. Mas a igreja, vou me deter agora na igreja de Laodiceia. A igreja de Filadélfia, ele fala assim: olha, eu conheço a tua obra, Filadélfia, e diante de ti, essa igreja aqui, tá? E diante de ti, é aqui que eu vou pregar hoje. E diante de ti, Filadélfia, eu pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tem pouca força, e de entretanto tem guardado a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa igreja que ora, a igreja que não depende de verba política, que não depende de A e nem de B, a igreja que segue sozinha com a presença do Senhor, a igreja que está orando, o Senhor está falando assim: olha, igreja das 5 Leste, eu já pus uma porta aberta. Sabe o que o Senhor está falando aqui para algumas pessoas? Eu sei que tu tem pouca força, tem lutado, mas o Senhor já abriu a porta. Se tu não dá conta de abrir a porta, Jesus já abriu a porta para você. A igreja que ora. O interessante é que a diferença das outras igrejas, Filadélfia tinha pouca força, mas estava orando. Filadélfia tinha pouca força, mas estava jejuando. Tinha pouca força, mas estava evangelizando. Era baixar a cama. Aí, juntando as duas igrejas, entre as 5 primeiras, nós vamos ver que era igual às virgens loucas. Estava esperando o noivo, mas não tinha mais azeite. Quantos estão esperando Jesus? Todo dia que eu saio para trabalhar, que eu levanto de manhã, eu falo: Senhor, se for hoje o teu dia, eu estou na estrada. Eu vou daqui no trabalho falando: será que vai ser agora? Que vai abrir um clarão no céu e a glória vai vir sobre a minha vida? Todo dia, se nunca eu vou desfalecer, mas todo dia eu falo: Senhor, é hoje? Tem muita gente aqui hoje que não tem força de abrir a porta, mas Deus hoje está falando, já está aberta. Olha que interessante, é que ele vai falar assim: olha, aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mente, farei que venha e adore prostrado aos meus pés e saiba que eu amo. Preste bem atenção o que ele diz para Filadélfia. Tinha muita gente lá também que estava precisando de Jesus. E o interessante é que ele não joga fora ninguém. O Senhor não abandona ninguém. Ele fala assim: olha, ainda dos da sinagoga que diz que é obreiro e não é, e parece ser, veste como obreiro, anda como obreiro, mas não é obreiro, ainda assim eu estou de braços abertos, esperando que venha. Acorda, igreja! Desperta, igreja! Não é hora mais de brincar. Josué chamou o povo numa reunião e falou: olha, decide hoje
Decide hoje a quem você quer servir. Ao Deus dos seus pais, além do Jordão? Ou ao Deus de Israel que tirou você do Egito, da escravidão? Filadélfia, esta igreja é Filadélfia. Nós tem pouca força, mas nós vai seguindo em frente. Nós tem pouca força, mas nós tem comunhão com Deus. Nós estamos em oração, em constante oração, em sintonia com o Pai, porque a presença dele hoje é que preenche o vazio do homem, que sem Deus ele não é nada, mas quando ele vem para Jesus, ele preenche o vazio. Vou finalizar. Aí ele fala assim, olha, versículo 10. Visto que guardaste a minha palavra, guardaste a minha palavra. Para finalizar, ele fala assim, visto que guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Sabe o que é isso? Jesus está falando, aonde você estiver. Perguntou, você é cristão? Sou. Não fala que é crente não, viu? Crente até o diabo é. Sou cristão. Eu sirvo um Deus vivo. Ele está falando aonde que a igreja de Cristo anda, não nega o nome. Tem muita gente que no ônibus esconde até a palavra. Eu vou falar, Jesus. Uma vez eu entrei no supermercado e encontrei uma irmã. E eu dei Pai do Senhor, irmã, lá no corredor. Ela se escondeu em um corredor, se escondeu em outro. E eu falei, uai, Jesus, o que está acontecendo? Eu trabalho no meio, eu estou igual a Isaías. Eu trabalho no meio de homens de impuros lábios. Mas aonde eles entram, que eu estou, eles me respeitam. Quando vamos sair em diligência, 4 agentes na viatura, eles falam assim, ninguém mexe no rádio, porque é o irmão divino que vai usar o rádio. Eu coloco na rádio evangélica. Tem que ouvir, porque eu sou servo do Senhor. Está falando aqui, olha, sei que não negaste o meu nome. Aí ele vai dar uma recompensa. Olha só, presta atenção. Visto que guardava a minha palavra e perseverou também, guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre todo mundo, para ser provado os que habitam na terra. Venho sem demora, Filadélfia. Guarda o que tu tem, para que ninguém tome a sua coroa. E ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e onde jamais sairá, escreverei sobre ele o seu nome e o nome do meu Deus na cidade do meu Deus, a nova Jerusalém. Fica de pé. A recompensa de Laodiceia era que se arrependa. Mas a recompensa de Filadélfia é que ele vai levar para assentar no trono de Deus. E ao que vencer, herdará a coroa da vida. Pastor Roberto fala uma coisa e eu guardo sempre com isso. Irmão, não adianta nadar e perder. É lutar até vencer. E aí, para finalizar,
Aí lá no início ele fala assim: João, eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo, João. E eu tenho a chave da morte do inferno. Então, ei, igreja, deixa eu falar para você uma coisa. Fica tranquilo, porque Deus está no controle. Quem tem promessa de Deus não vai morrer. Aleluia. Esta é a igreja vencedora. Em plena quarta-feira, os irmãos estão aqui, pastor. Isso é glorioso, Jesus ama. E Ele está aqui essa noite. Vou terminar em 5 minutos, vou deixar 5 minutos para o pastor finalizar. Eu saí lá do mutirão. Estava lá agora há pouco, minha esposa ficou lá, estamos na reunião lá. E eu vim aqui, ela me deixou aqui. E voltou para a reunião lá, porque vai tratar alguns assuntos com as irmãs. Mas eu não saí de lá em vão. Deus quer falar com alguém aqui nessa noite. Talvez você está cocheando em 2 pontos. O que é isso, pastor? Está fraco. Deixa eu te falar uma coisa, a porta já está aberta.